Pessoal, nós vamos agora, terminar nossa parte do conteúdo que é geometria analítica, pontos e retas, tá? Nós vamos ver agora a distância entre ponto e reta, ok? Imagina que eu tenho essa reta R aqui, tá? E a equação dessa reta é ax mais by mais c igual a zero, ok? E quero calcular a distância dessa reta a este ponto B aqui, tá? Onde, quando eu quero calcular a distância, a menor distância é a distância que forma um ângulo de 90 graus, Então, a distância do ponto P até essa reta R tem que formar 90, porque se for diferente de 90, se eu pegar aqui, olha, por exemplo, a distância vai ser maior, a distância vai ser maior, a menor é que forma um ângulo de 90 graus. Então, quando eu quero calcular essa distância, eu uso essa fórmula, distância entre ponto e reta. O módulo, tá? De A xp mais byp mais c. Isso dentro do módulo. Onde esse A representa o A, que acompanha o x aqui da minha equação. O xp é o x do ponto. O B é o B que acompanha o y. E o yp é o y do ponto, mais o c aqui, tá vendo? Sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, o primeiro exemplo que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Determine a distância entre o ponto A e a reta R de equação x mais 2y menos 14. Então, vou substituir nessa formulazinha aqui, tá? Vou colocar aqui a distância entre o ponto e a reta. Substituindo na fórmula, o A representa o que acompanha o x, então vale 1. Então, fica 1 vezes o x do ponto. O ponto vale 2, o x dele. Mais o 2, que representa o B, vezes o y do ponto, que é 1. Mais o valor de C, que no caso aqui é menos 14. Então, pus mais aqui, mas vai ser... Então, deixa mais, colocar um menos 14 entre parênteses aqui, tá bom? Dentro do módulo. Sobre o A, que vale 1 ao quadrado, mais o B, que vale 2 ao quadrado, tá certo? Então, olha só, aqui vai ficar 2 vezes 1, vai ser 2, mais 2 aqui, que vai dar 4, 4 com menos 14, vai sobrar menos 10 dentro do módulo. Aqui fica 4 com mais um 5, então fica raiz de 5. Então, aqui vai ficar 10 sobre raiz de 5. Como eu não posso ter raiz no denominador, eu vou racionalizar aqui, tá? Então, vou só passar para cá, ó, 10 sobre raiz de 5. Racionalizar, eu multiplico por raiz de 5 em cima e embaixo, ok? Então, vai ficar 10 raiz de 5 sobre 5, Porque raiz de 5 vezes raiz de 5, eu posso cortar quadrado, Como se fosse raiz de 5 ao quadrado, cortando 2 com a raiz, vai sobrar 5 aqui. Simplificando o 10 com 5, vai sobrar 2 raiz de 5. Então, a distância entre o ponto A e essa reta é 2 raiz de 5. Continuando aqui, o nosso próximo exemplo fala o seguinte: determine o valor de A para que a distância do ponto P até a reta R dessa equação seja igual a 2 unidades. Então, a distância do ponto P até o ponto, até a reta, ok? Tem que ser 2 unidades. Então, vou substituir na fórmula, Vou colocar a fórmula primeiro aqui, então. Só pra gente... A formulazinha é essa daqui. Substituindo na fórmula, eu sei que isso aqui vale 2, então, vou substituir 2 igual. O módulo aqui vai ficar 3, que multiplica o x do ponto, que é menos 1, mais o b, que é 4, que multiplica o y do ponto, que no caso vale A, mais c, que no caso é menos 5. Dentro do módulo. E aqui vai ficar raiz, de A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, como que vai ficar? 2, aqui vai ficar menos 3. Então, aqui fica menos 3. Com menos 5 aqui, vai ficar menos 8. Mais 4A, dentro do módulo. Aqui vai ficar 9 mais 16, então, da raiz de 25, ok? Passar para cá, ó. Então, vai ficar, ó, 2, que multiplica, eu vou multiplicar cruzado, tá? Ó,
Esse 2 vezes aqui, ó. Raiz de 25 é 5, então fica 2 vezes 5. Tem que ser igual ao módulo, né? De menos 8 mais 4A. Isso dentro do módulo. Então, vou só mudar aqui, ó. Módulo de 4A menos 8 tem que ser igual a 10. Como que a gente resolve módulo? Na realidade, que equação modular, né? Isso aqui é uma equação modular. Quando eu tenho módulo, eu tenho duas situações. Um módulo, tudo que eu coloco dentro dele, né, sai sempre positivo. Então, isso aqui poderia dar um resultado menos 10, que dentro do módulo ia ser mais 10. Ou isso aqui poderia dar um resultado de 10 e módulo de 10 daria 10. Então, eu tenho duas opções. Aqui dentro poderia ser positivo, que ia sair positivo, poderia ser negativo, que iria sair negativo. Então, eu vou resolver fazendo essas duas coisas. Eu vou dizer que 4A menos 8 é igual a 10 ou, né, 4A menos 8 igual a menos 10. Então, tem duas situações possíveis para A aqui, tá? Então, A aqui vai ser quanto? Olha, esse 8 passa para lá, positivo, fica 18. 18 dividido por 4. Se eu fizer 18 dividido por 4, eu dividir aqui por 2, vai dar 9. E se eu dividir aqui por 2, vai dar 2. Então, quer dizer aqui que o A pode valer 9 meios. A outra opção seria 4A igual. Passa para lá positivo, vai sobrar menos 2. Então, A aqui, olha, vai ficar menos 1 sobre 2, já simplificando. Então, meu A pode valer 9 meios ou pode valer menos meio, né? Então, a gente fez aqui para calcular a distância do ponto P até essa reta, ok? Outra coisa que nós vamos fazer aqui, olha, é cálculo da área de um triângulo. Se eu considerar um triângulo, se eu conhecer os vértices desse triângulo, né? Ele tem 3 vértices, eu posso calcular a área dele de uma outra forma, né? A gente conhece para calcular a área de um triângulo, base vezes altura. Existe, né, a mais tradicional, base vezes altura dividido por 2, né? Ou eu posso utilizar outras fórmulas também, dependendo do tipo de triângulo que é, né? Existem outras fórmulas lá. Mas a mais tradicional é base vezes altura dividido por 2. E agora vocês vão conhecer, né, a outra forma que a gente consegue calcular a área do triângulo quando eu conheço os vértices desse triângulo. Então, a área vai ser meio do módulo do determinante, tá? Como que eu vou fazer isso? Esse determinante aqui, o módulo, é eu pegar os pontos e colocar aqui, ó. Tá? E colocar dentro do módulo. Então, nós vamos fazer aqui essa questão 4 utilizando essa formulazinha. Os pontos são vértices de um triângulo, calcule a área desse triângulo. Então, a primeira coisa, eu vou calcular o determinante desses vértices aqui, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vai ficar 2, 4 e 1, menos 6, 2 e 1, depois 0, menos 2 e 1, ok? Vou repetir a primeira e a segunda coluna, ok? Vou calcular esse determinante aqui. Então, fazendo essa multiplicação aqui vai ser 4, essa vai ser 0, fazendo essa daqui vai ser 12 positivo, menos, né? Esse dá 0, esse daqui vai ser menos 4, e esse aqui vai ser menos 6 vezes 4 dá 24, né? Então, menos 24. Então, aqui, ó, vai ficar 16, coloco o sinal de menos aqui. Aqui vai ficar menos 28, então vai passar a ser mais 28. Somando mais 28 com mais 16, vai ser 20, aqui vai dar 38, vai ser 44. Vai dar 44. Esse é o valor do determinante. Beleza? Calculei o valor do determinante. Eu vou vir aqui no cantinho, vou substituir na fórmula. A área vai ser meio do módulo desse valor aqui, do módulo de 44, tá? Então, a área vai ser 44 dividido por 2. Então, a área vai ser 22 unidades de área. Então, essa seria a área do triângulo.